A voz na cabeça, que nunca para de falar, torna-se numa civilização que está obcecada com a forma, e assim não sabe nada sobre a dimensão mais importante da existência humana: o sagrado, a serenidade, a não forma, o divino. Que lucrará se ganha o mundo e se perde a si próprio? Há uma linda história sobre a visão da autora do Curso em Milagres antes de ter recebido o ditado para escrever este curso. Na sua visão, ela encontrou um rolo de pergaminho numa caixa velha. Era antigo e logo que ela começou a desenrolá-lo para ambos os lados, reparou nos símbolos escritos do lado esquerdo e outros do lado direito. Uma voz lhe disse: se leres o que está no lado esquerdo, conhecerás o passado. Se leres o que está no lado direito, conhecerás o futuro. Ela olhou para ambos os lados e depois enrolou outra vez o rolo até o início, onde no centro estava escrito: Deus é. E ela afirmou: é tudo o que me interessa, não quero mais nada. E a voz respondeu: parabéns, conseguiu desta vez. O ponto de focagem dela tornou-se no momento presente. A forma deste momento é o portal de acesso à dimensão sem forma. É a porta estreita de que Jesus fala que leva a vida. Exatamente. É muito estreita. E é apenas este momento. Para a encontrar, necessita de enrolar o rolo da sua vida, na qual a sua história está escrita, o passado e o futuro. Antes de existirem os livros, havia os rolos que eram enrolados em cada ponta quando a tarefa terminava. Da mesma forma, coloque a sua história de parte. Não é quem você é. As pessoas, usualmente, vivem transportando cargas do passado e do futuro, uma carga da sua própria história pessoal, com a qual esperam preencher-se no futuro. E isso não irá acontecer. Enrole esse velho rolo e considere-o acabado. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. A razão original da arte é o sagrado. Ser um portal, um ponto de acesso para o sagrado. Quando a vê ou a vive, experiencia-se a si próprio. Nela se vê a si próprio refletido. Na arte verdadeira, a não forma brilha através da forma. Atualmente, o propósito final de toda a gente não deverá ser criar arte. É mais importante tornar-se numa obra de arte. Toda a sua vida, o seu próprio ser, torna-se transparente para que a não forma possa brilhar através dele. Isso acontece quando não está mais totalmente identificado com o mundo da forma. Isso acontece quando tem acesso ao reino da serenidade dentro de si. Então, alguma coisa emana através da forma que não é a forma. Os seus problemas não são resolvidos na atividade do pensamento. Cria, em vez disso, problemas ao pensar. A solução aparece sempre quando sai do pensamento e fica sereno e absolutamente presente, mesmo que seja por um momento. Então, um pouco mais tarde, quando o pensamento retorna, surgirá de repente uma intuição criativa que não estava lá antes. Abandone o pensamento excessivo e veja como tudo muda. Os seus relacionamentos mudam porque não exige que a outra pessoa faça alguma coisa para si, para que você ganhe o seu sentido do eu. Não se compara com os outros ou tenta ser mais do que o outro para fortalecer o seu sentido de identidade. Permite a toda a gente ser quem é. Não necessita de mudá-los. Não necessita deles para se comportar de forma diferente para ser feliz. Cada pensamento na sua mente
sobre o qual está inconsciente, tem um sentido de ser em si, um sentido de eu sou. Se identifica com o movimento do pensamento, é a essência da vida inconsciente. E é por essa razão que as pessoas vivem continuamente para o futuro, nos seus pensamentos do futuro. Elas esperam completar a sua insuficiência do eu. Elas esperam encontrar o final feliz da sua história de vida, uma construção mental que elas confundem com a sua identidade. Nesse contexto, a procura compulsiva da busca por mais tornou-se o dilema da existência humana. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Disse que há duas formas de ser infeliz: não conseguindo o que se quer e conseguindo o que se quer. Quando as pessoas atingem o que o mundo diz que é desejável, riqueza, reconhecimento, propriedade, realizações, continuam ainda infelizes. Não estão em paz consigo mesmas. Não sentem segurança nem a sensação de que finalmente chegaram. As suas conquistas não lhes providenciaram o que elas realmente estavam à procura, elas próprias. Estas coisas não lhes deram a certeza de estar bem enraizados na vida, ou, como Jesus chama, na plenitude da vida. Um animal não perdeu a sua unidade com a totalidade. Não está sobrecarregado com uma carga contínua de correntes de pensamentos. Está profundamente enraizado no ser. Não cria um mundo de problemas e é uno com a vida. Não há nada de errado em fazer coisas novas, perseguir novas atividades, explorar novos países, encontrar novas pessoas, adquirir conhecimento e especialização, desenvolver as suas capacidades e habilidades físicas e mentais e criar aquilo que sente ser chamado a fazer neste mundo. É belo criar neste mundo e haverá sempre mais coisas que poderá fazer. Agora, a questão é: está a olhar para si mesmo naquilo que faz? Está a tentar acrescentar mais àquilo que é? Está compulsivamente lutando pelo momento seguinte, e pelo momento seguinte, e pelo momento seguinte, esperando encontrar algum sentido de completude e plenitude? A mente não pensa sobre a serenidade assim: oh, isso é interessante e vou recordá-lo. Porque a serenidade não é interessante. Interessante é aquilo que a mente pode pensar sobre, mas isso não é final. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Observe uma árvore, ou uma flor, ou o pôr do sol. No momento em que os analisa, junta uma legenda mental, e essa coisa torna-se interessante. Contudo, a sua profundidade e a sua vivência ficam perdidas. Se olhar verdadeiramente para um carvalho, ou um pôr do sol, aquilo para o qual está a olhar vai muito além do fato de ser interessante. Fique apenas com isso. Contemple-os e verá espantosamente inspirador. Há uma profundidade aí que desafia a análise da mente. Nenhuma forma é eterna, mas o eterno brilha através das formas. As formas se tornam transparentes. Você não é eterno como forma, porém existe uma transparência em si. Isso é o que está para além da forma, independente do que lhe quiser chamar. Serenidade, presença, uma profunda sensação do eu sou.
Anteriormente estava misturado com a história do eu, com construções mentais. A preciosidade do ser é a sua verdadeira especialidade. Aquilo que o eu egocêntrico estava a procurar no nível da história. Eu quero ser especial. Obscureceu o fato de que não poderia ser mais especial do que é agora na realidade. Não é especial porque é melhor ou mais correto do que qualquer outra pessoa, mas porque pode sentir a beleza, uma preciosidade e vivência profunda no interior. O pensamento cede quando acaricia o seu cão de estimação, ou tem um gato a ronronar no seu colo. Apenas o fato de observar um animal poderá levá-lo a ficar de fora da sua mente. O animal está mais profundamente ligado com a fonte da vida do que a maioria dos seres humanos, e aquele desenraizamento do ser transmite a si. Milhões de pessoas, as quais de outra forma estariam completamente perdidas na realidade conceitual da mente, mantêm-se sãs ao conviver com um animal. Estamos aqui para encontrar aquela dimensão dentro de nós próprios que é mais profunda que o pensamento. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. A serenidade, a qual é inseparável daquilo que você é, na profundidade do seu ser. Poderíamos dizer que todos já somos serenos. A serenidade já está lá, não necessita de ser encontrada. Com certeza ela não necessita de ser criada, porque já está lá. A única coisa é que ainda pode não ter reparado nela. Se existe muito ruído mental, então ainda não reparou nela, mas ela já está lá. Também não notou que a dimensão dentro de si próprio é muito mais profunda do que o movimento dos seus pensamentos. Toda a sua identidade está amarrada ao movimento dos pensamentos. A mente criou a interpretação do eu, uma história pessoal e nada mais, que brevemente terminará, daqui a muito ou pouco tempo, talvez 10, 40 ou 50 anos. Aquilo que você é e a serenidade são o mesmo. Se ainda não ficou completamente louco neste mundo de loucos, significa que tem algum acesso à serenidade dentro de si próprio. Poderá não se recordar dela, afinal ela não é memorizável, uma vez que a serenidade é intemporal. E por isso, a mente não pode memorizá-la ou pensar, isto é interessante, vou recordá-la. A serenidade não é interessante porque o interessante é uma coisa mental. Tal como o nosso fim de semana não irá ser interessante. Já devem ter reparado nisso. Mas o fato de ser interessante não é o definitivo, uma vez que esse definitivo é o apenas para a mente. Se sair para o exterior e olhar para um carvalho, uma flor ou o pôr do sol, poderá dizer, este pôr do sol é interessante, mas só se quiser escrever uma tese sobre pôr do sol. Terá de analisá-lo, assim como ao carvalho, que se torna interessante quando estiver a estudá-lo mentalmente. A dimensão da mente tem o seu lugar, contudo, se ficar preso a ela, tem de separar as coisas em pequenas partes para poder efetuar a análise. A propósito disso, a maior parte das análises obriga a que aniquile o objeto antes da observação, ou então, durante o processo,
a coisa acaba por morrer mesmo. Porém, se apenas for o carvalho, o contemplar, olhá-lo verdadeiramente, então o que está a olhar irá para além do interessante. Será muito mais profundo do que interessante. Como o pôr do sol, onde não há nada de interessante, e todavia vai muito além disso. É espantosamente inspirador. É profundo. Há uma profundidade aí que desafia o conhecimento da mente. No momento em que o analisou, o reduziu a algo sem vida. A maioria das pessoas na nossa civilização, e isso já dura muito tempo, estão encurralados nessa dimensão onde vão compulsivamente atrás da vida, analisando, interpretando e rotulando as coisas logo que elas entram no seu campo de consciência. Fazem as pessoas, as situações que encontram, reagindo de imediato ao relacionamento pessoal que têm com elas. Fazem também com a natureza, e por isso não conseguem perceber o sagrado que se encontra nela, dado que fazem apenas uma aproximação com o pensamento. É um presente medonho para se encontrar, o presente da sua própria mente. É assim que comunicam com toda a vida, apenas desta forma. Toda a nossa vida acaba por ser reduzida a uma realidade conceitual da sua cabeça, consistindo dos pensamentos que tem sobre as coisas, gerando pontos de vista, opiniões e mesmo o chamado conhecimento. O conhecimento é um pensamento, um rótulo que lhe dá a ilusão de que sabe, mas é apenas isso. É um pensamento que colocou em algo. É nessa altura que perde a sua profundidade e vivacidade e começa a relacionar-se através do véu do pensamento. Relaciona-se também consigo próprio através do véu do pensamento. E nesse sentido começa a identificar a si próprio com uma base conceitual do pensamento. Um eu egocêntrico, um eu com a sua história pessoal incompleta, com seus desejos, medos e frustrações, e com a esperança de que irá encontrar o preenchimento do seu não preenchido eu, baseado numa história de futuro. O que é, outra vez, o pensamento forma. É tudo o que o futuro é. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.